quadro chamado Personalidades Palmeirenses. Estamos começando hoje com Davi Muniz de Almeida. É uma pessoa muito especial que conheceu de perto, é testemunha viva de toda a evolução histórica de Palmeira dos Índios nos últimos 80 anos. 80 anos, desde 1920. Ele é o senhor Davi Muniz de Almeida. A gente está aqui ao lado dele, na residência dele, ao lado da Casa Museu Graciliano Ramos, onde morou o tão afamado escritor palmeirense e o alagoano do século XX. Seu Davi, muito prazer estar com o senhor. Pois é, chefe. Pois é, o senhor nasceu em 1920. Foi. No dia 10 de maio de 20. Isso quer dizer que no mês de maio deste ano o senhor Davi completou 85 anos. Bem vividos. Graças a Deus, uma vivida, bem vivida, era quase diferente uma da outra. Agora estava aqui, outra hora estava fora, outra hora estava passando fome, outra hora estava nos melhores restaurantes do Rio, de São Paulo, do Recife. E A vida mesmo, mas rodou e foi parar em Palmeiras de novo. A terrinha. Seu Davi, o senhor nasceu em 1920. Em 1927, Graciliano Ramos casou pela segunda vez, foi eleito prefeito de Palmeira, assumindo o cargo entre 1928 a 1930. Isso quer dizer, em 1930 ele renunciou, foi embora para o Rio de Janeiro, Maceió para o Rio de Janeiro, nunca mais voltou a Palmeira, né? Não. Maceió ele foi preso. Isso quer dizer que o senhor conviveu, pelo menos, viveu em Palmeira dos Índios, os seus 10 primeiros anos, com um pouco de contato com Graciliano. não, olha, eu não tive contato com o Graciliano, porque ele não ia dar valor para conversar comigo, né? Mas meu pai trabalhou com ele, quando ele foi prefeito, meu pai era fiscal em da Palmeira. Pessoas como o Júlio Melo, que trabalhou com ele, que ele demitiu logo na primeira semana, porque ele não matou um cachorro, porque ele começava a baitinha, um cachorro de estimação. Os negócios que obedecia a ordem dele de matar o cachorro, de seu Graça, aquele cachorro não fica de seu Júlio. Matar aquele cachorro, morre gente. Ele disse, se o senhor não quiser, passe segunda-feira lá na prefeitura e peça sua demissão. O senhor foi, passou. Aí foi trabalhar com negócio de sola, fazia rei, cortar lá, depois foi o caçou. Ele mandou, o trem só chegava até Quebrangulo, ele mandou saber se o Júlio queria comprar uma burrama para transportar as cargas daqui e de Quebrangulo para aqui. Aí ele comprou 12 burros, deu a Júlio, e Júlio me deu de canto, era o dono desse prédio aí, que é a casa de... Hoje a igreja batida, a igreja, essa rica aí.
A Igreja Universal. Universal é de Deus. Onde Aí, funcionou a construção. ali era o Hotel de Igreja, o Hotel Palmeira. Esse foi que eu fazendo aqui com a ajuda de São Paulo, porque ele não matou o cachorro. Qual é o nome do seu pai? Pedro Leitão de Almeida. Ele trabalhou com o Graciliano Ramos. Trabalhou com o Graciliano, chegou e já tinha uns 30 e tantos anos. E aqui de frente, na rua José Pinto de Barros, onde nós estamos localizados, quase de frente, bem de frente à casa do seu Davi Muniz, existe um prédio onde funcionou a primeira empresa de transportes de Palmeira dos Índios, chamada Empresa Sertaneja. O maior de Alagoas. A maior de Alagoas. O senhor foi caminhoneiro também. O senhor teve alguma relação com essa Eu empresa? fui viver a vida, comecei minha vida dentro dela. Desde garoto aprendi a guiar internet de livro, lá. Foi dos 2 anos que nasceu aqui em Palmeira. E depois, coitado, morreu sem nada e bebendo muito e tudo, fazendo coisa. Mas eu assisti aqui o mais ele, nós éramos dois irmãos. Aí Pitão mandar um delegado para aqui e mandar procurar livro para saber, para se apresentar e dizer que as coisas de mais necessidade, mais importante, tinha que combinar comigo. Depois ele começou a beber e acabou com a empresa. Uma curiosidade, essa empresa pertenceu ao Augusto dos Anjos, que foi pai da Maria Augusta. Manuel Augusto dos Anjos, Manuel Augusto de Barros. Ah, sim, ele foi pai da primeira esposa. Não, ele foi tio, a primeira esposa era filho do irmão dele, Aprígio. Irmão de Antônio Augusto. É esposa de Graciliano Ramos, Maria Augusta. Graciliano casou-se com ela porque era uma das pessoas que visitava a família doente, quando eles vieram para aqui, que tiveram peste bubônica, morreram para as 3 ali. E o povo, muita gente ficava com raiva da família, porque acha que foi eles que trouxeram o vírus da doença para aqui, e o apoio de ajudam aqui, onde é a casa da sobrinha de Graciliano. E ali, ele, quando chegou do Rio, essa moça visitava, uma moça muito bonita, muito boa. Aí ele casou. O senhor falou em Graciliano e até citou um exemplo do aspecto político, né? Do Graciliano enquanto político e enquanto administrador. E o Graciliano pessoa, como ele era? Olha, como pessoa, era difícil cumprimentar o povo, ele se achava superior a todo mundo. Ele chegou a mandar o pessoal varrendo essa rua e ele mandar em Coronel, você estava, então hoje tem mania de sentar na calçada. Aí ele reclamou do pessoal que estava varrendo a rua, porque estava na rua, não era calçada, e jogando a dona Mariquinha, mãe de Graciliano, as irmãs na calçada. E o rapaz foram embora, botaram as vassouras nas costas, foram embora. Quando chegaram aí na maior Cicigó, não teve que na época chamar Rua de Baixo, encontrou com ele. Aí ele mandou que voltasse, viesse varrer a rua e jogar terra na cara do pai, que o prefeito não tinha pai. Esse cara voltaram. Perseguiu o pai, velho. Quer dizer que ele chegou a dizer que o prefeito não tinha paz? Que viesse varrer a rua. Aí o pai, se quisesse, ou aguentou a poeira ou entrou. O São Sebastião, né? O Sebastião Ramos. Pois é. E 1920, o ano que o senhor nasceu, foi o mesmo ano que tomou posse outra figura importante na história de Palmeira, que foi Monsenhor Macedo. Ele tomou posse como 21º pároco da Catedral. Morreu em 1963. Quem me batizou foi o antigo Monsenhor Macedo. Foi, né? Foi. Justamente no mesmo ano que o senhor nasceu, ele morreu. chegou. Então ele morreu em 1963, quer dizer que o senhor acompanhou 43 anos da presença dele em Palmeira. Como é que foi? Essa história Qual foi a influência que o Monsenhor Macedo tudo aqui na política, ele tinha tudo.
Ele chegou ali na Serra da Mandioca, viu que a Sampaio tem um voto contra, por causa do eleitorado do padre. O senhor estava presente no dia 29 de dezembro de 1973, no dia que a cidade parou por causa da morte do padre. Como é que foi esse dia? Foi visitado lá, foi muita gente, tipo agora Luiz Ferreira, Lúcio Ferreira. Dizem que até a rua Chico Nunes parou, né? Foi tudo. Tem o maior respeito. Era uma pessoa que imprimiu o respeito dentro da cidade, não tinha rico, não tinha nada. Essa igreja de São Pedro, eu não sou testemunha de nada, mas sabia da história que foi Dona Lalá e Gilberto Soares, que entrou com a roupa com uma manga decotada e ele botou de igreja para fora e chamava de sem vergonha, mulher velha safada, com essa roupa de vestido entrar dentro da igreja. Aí construíram aquela igreja, quem vinha celebrar aqui era o Monsenhor Tobias, o pai, o tio de Dom Jorge Tobias. Dom Jorge Tobias. Quem foi buscar a parteira para Jorge nascer fui eu, que a mãe dele era minha madrinha, eu era garoto. Foi a primeira vez que guiei automóvel. Tirei o carro da garagem e fui buscar a parteira lá no sítio. Lá. O senhor não sabia dirigir? Não tinha nada. Quando eu vim tirar o carro empurrando, que eu tinha medo de passar, botar primeiro e ser ré e me derrubar a parede. Aí botei na estrada e A parteira era de onde? Da Palmeira de Fora, Dona Josefa Fortunada. Cheguei lá, não estava em Palmeira de Fora, fui buscar num sítio. Sem saber dirigir? Nada, botava dentro da trilha do carro de boi. Aí eu... O senhor tinha quantos anos nessa época? Tinha. Eu devia ter uns 13 ou 14. 13, 14 não anos. Tinha 13. 14 anos, tinha 12 para 13. E graças a isso facilitou o nascimento de Dom Jorge Tobias de Freitas. Quando eu cheguei aqui disse que tinha ido guiando o carro, tinha tirado o carro da grade, fui guiando, ela deu a luz e foi. E assim nasceu Dom Jorge Tobias. Aplica para a mulher da luz, anestesia, né? E assim nasceu Dom Jorge Tobias, o primeiro bispo nascido em Palmeira do Rio, bispo de Nazaré da Mata. Enquanto nós falávamos sobre Monsenhor Macedo, nós citamos aqui a Rua Chico Nunes, que era a antiga Rua Pernambuco Novo, que tem o nome de um famoso poeta popular que frequentava muito aquela rua. O senhor conheceu pessoalmente Chico Nunes? Mas a família toda. Foi uma família que tinha de tudo nessa família. Um dia desse, o Luciano me deu uma enciclopédia, dando Maria Luísa, irmã de Chico Nunes, uma das maiores escritoras de teatro do Brasil. Ela mora em São Vicente, São Paulo, quando Mauro Lago veio fazer um livro, eu dei o endereço dela, ele foi parado. Ela ainda é viva? É viva. Mora? Morreu, tem um ano pra cá, e foi depois que a gente deixamos de entrar em contato. O nome dele verdadeiro era Francisco Nunes Brasil. Quem hoje? Francisco Nunes Brasil era que ele criou, era Francisco Nunes de Oliveira. De Oliveira? É, o nome da família, aí ele criou, era Francisco Nunes Brasil, era... Quem hoje aqui em Palmeira é parente dele? Não tem ninguém. Se tem aqui por si, família da mãe dele, mas já teve quarto ou quinta. Ele morreu em 1938, né? Isso como foi a influência dele na época, e principalmente na rua que leva o nome dele. Ele chegou na casa que é desse menino hoje, que é de José Torres. Ali era a casa do Coronel Chico Cavalcante, o prefeito, a autoridade, chegou até assumir o governo. E Costa Rego vinha para ele. Aí toda vez que chegava, mandava chamar. Ele fez até verso esculhambando com Costa Rego. Ele não gostava? Se você passasse e não cumprimentasse, ele fazia muito elogio a Luiz Torres, da família, ele fazia, o resto ele falava, ele fazia verso esculhambando, né? Um dia nós estávamos sentados na barbearia de Adão e entrou o doutor Rubem Amorim e Valdemar Lima. Né? E passaram, não falaram com ele estava sentado numa mesa, né, Cândido fazia um joguinho de bicho, ali tinha uma mesa, ele com o braço aleijado, que ele atirou no braço uma vez, ficou com aquela meia seca. Aí ele, quando o Valdemar Lima entrou, que sentou na cadeira para se barbear,
Aí ele fez o verso, disse, quem quiser gostar que gosta, só posso achar ruim. Quem tiver cavalo de sela, cuidado com os amorim. Aí o Ademar fez uma cara danada. Ele esculhambava, fazia o verso. Eu casei e nunca deixei ele ir lá em casa porque ele ia dizer putaria com a mulher, ia fazer verso de esculhambação, de coisa. Todos os versos ele costumava fazer esculhambando. Ele esculhambava, a maior coisa dele era esculhambar com o cara e com a pessoa. Fazia muita elogio também, mas eu levei ele uma vez para a batalha, mas soltei no meio da rua. Ele foi lá para casa do povo e tinha um cara que era doido por Silvestre. Doca. Aí ele hospedou-se na casa de Gerardo Doca. Tinha uma vaquejada, era de pegar o gado no mato mesmo, não era rural, não. Na hora da saída ele não tinha feito nada de anormal na casa. Aí ele botou a mão na cabeça do menino e disse, ele gosta de estudar, Gerardo gosta de estudar. Aí Gerardo Doca disse, é preguiçoso, Chico. Aí ele, um quadro grande de Silvestre na casa, ele disse, meu filho, você estuda para ser um moço decente. Não é como essa peste que é o governo da gente com Silvestre. Aí sachou, pegou meu caminhão e ia embora. Aí ele tinha que dizer, porque não dá para gravar as coisas que eu sei de sacanagem dele. Não, mas por favor, conta-se que não tem nenhuma pronunciável, publicável, gravável, não? Aqui? Sim. Não, tem um que ele disse. O problema do Chico Nunes tem é um que ele fez para a sobrinha. Ele disse, quando a vida me surgiu, por outro prisma eu olhava, mil maravilhas eu gozava, no braço da mãe querida. Ela morreu, fez partida, eu um tanto me atrapalhei. Mãe foi embora e eu fiquei na sombra negra da vida. Isso ele fez para a sobrinha. Tem diversos, eu decorei esse. E eu decorei muito mais de sacanagem, de coisa que não dá para gravar. Eu cito só uma, que o senhor achar mais... O problema do Chico Nunes... Não tem não, as meninas são... É que... Não pode não, você cai aí de demais. Os problemas de Chico Nunes é porque ele recitava versos... Ele chegava numa casa, ele não saía sem dizer uma putaria com a dona da casa, com o dono da casa. Ele podia ser mais bem tratado do mundo, mas ele não saía sem criar um problema. Você sabe daquela história do Negamaro? Não. Né? Não. Você chegava no escritório de Juca Sampaio, ele estava assoviando isso, por vida. O Negamaro era um negro. O verde do cemitério tinha os lábios rachados que entrava dentro da narina. Era uma força, era um monstro. Só era quem abria a porta d'água do açude ali, era ele. Sentava, abria as pernas e abria a porta d'água. Ninguém mais abriu depois que ele morreu. Agora ele gostava de cantar pagode, que esse negócio que a gente ouve, o Zeca Pagodinho, tudo isso não é pagode. Pagode era quando o cara construía uma casa de taipa, de coisa, e o piso era o barro. Aí fazia aquele pagode para dançar, para fazer o piso, para pisar, apilar aquilo e coisa, né? Mas tinha apilado mesmo, né? No pé. Quer dizer, o útil ou agradável. De todo jeito tinha que apilar. Tinha que fazer o piso, né? Aí o Negamar estava lá sendo campeão, bacana, cantando lá, aqui na Serra do Misaé, aqui na Boa Vista. Aí Chico Nunes chega, acompanhado com a pilintragem da Palmeira, como ele chamava. Aí quando ele chegou, aí o Negamar encostou logo na parede e disse, vamos embora, acabou a festa, ninguém vai mais coisa, não, o Chico chegou só para esculhambar e coisa. Aí ele era educado, que era danado. Não, Amaro, vamos brincar, rapaz, você canta e eu respondo e coisa, rapaz, chegamos agora, viemos só brincar, ninguém vai fazer nada. Mas desde que Pedro Dozião, esse Pedro Dozião disse que era, chamava Pedro Dozião, porque ele foram as 12 filhas, moravam aqui na Capuna. E todas tiveram filho, não teve nenhum aleijado, nem cego, nem doido, né? E as 12 filhas, aí chamavam Pedro Dozião. Foi conhecido aqui demais, né? Essa grota da Capuna. Ele carregou a mulher do Negamaro. Aí Chico Nunes, já cantando e respondendo, e Negamaro muito satisfeito com as coisas que Chico não está dizendo, aí vai e diz, deixa eu tirar um agora. Aí tira, diz,
O Negamaro mora no Alto dos Bordos, gosta muito de pagode, agora mesmo deixou. Carregaram o seu amor, deixaram no desamparo. A mulher do Negamaro perdoou-se, carregou. Agora ele fecha os ouvidos, viu? Aí o Negamaro respondeu: o Negamaro, Negamaro, Negamaro mora no Alto dos Bordos, gosta muito de pagode, agora mesmo deixou. Tá criando jumento da Pomba Grande pra socar no cu da mãe. Do filho da peste que cantou. aí acabou. Esse ritmo quer dizer que era então o pagode. Era o pagode, era esse. Mas essas festas, como era? Eles foram construir uma casa. Você construiu uma casa, aí convidava o cantador de pagode, aquele cara, aí convidava aquela moçada e tudo ia fazer. Quando era bem cedo, tirava aqui da viria, tirava com a colher de pedreiro para tirar o barro que subia. Suado com a pele naquela. Conta-se também que Chico Nunes foi desafiado uma vez por Pedro Basílio, né? Como é que foi essa história? Aquela eu não sei, aquela eu tenho aí escrito, né? Aquela é demais. Eu só sei que o Pedro Basílio resolveu desafiar o Chico Nunes. Não, Pedro Basílio levou esse... Pedro Basílio era um fazendeiro aqui, um cara muito valente, muito respeitado. Ele tem algum parentesco com os Basílios? Desse Dedé Basílio, ele é avô do Galego do Boi. Ah, do Petrus Basílio. Ele, um bigodão, torcia o bigode, aí ele ensinava cavalo a andar bem e coisa. Ele botava a banca aí na feira e saía com as chibatas, a tabica do cavalo nas costas, e por dentro das bancas o cavalo parecia que era... toda tarde ele fazia. E Chico Nunes, ele metia-se a gozar com o Chico Nunes. Chico Nunes, talvez nem Cachorro tenha sido igual a Chico Nunes, né? O Chico Nunes foi uma coisa que não dá para entender. Chico Nunes não tinha o primário, eu cansei de ver ele corrigir o juiz, a festa aqui, tudo, em português e tudo. Como é que pode? Agora diz que a Luísa, essa família teve de tudo. Era um pedreiro, o pai dele, construtor, seu Zé Nunes. E essas duas filhas, uma era professora, naquele tempo só tinha ginásio, em Viçosa ou em Maceió. Pouca gente foi estudar lá, né? O pessoal aqui, filho de fazendeiro, tudo, mas eu mesmo não terminei o primário. E Chico Nunes podia puxar a história do rei, da história da Bíblia, o que coisasse ele estava dentro. E não teve ninguém que vencesse um dia só, ele vencesse Chico Nunes. Vinha da Paraíba, vinha todo canto, aqueles cantores de viola famosos, mas ninguém chegou perto. Agora ele dizia que era espírito que mandava ele fazer as coisas, mas achavam que era delírio treme, porque ele tomava muita cachaça, via bêbado. Ali onde é a casa da Ordem dos Advogados, ele subiu uma vez, ele muito amigo da família, tinha uma ceninha que gostava muito. Quem doara a casa? Do Calçadão da Fernanda. Ali na Fernanda. Aí ele subia, que ele morava ali onde tem a cancela que desce, que o cordeiro abriu e mandava fechar. Algum Era aí? a casa de Chico. Era ali onde desce ali. E ele doido subiu ali no sobrado, dizendo que o cara dizia: tu é um corno, aqui tudo é água, salta aí. Ele saltou de cabeça para baixo, que eu dentro de uma, chamava um porrão de barro, que estava na biqueira, ele caiu dentro, só sujou a roupa, molhou. Ele disse que era o espírito que mandava. Outra vez ele chegou na barbearia de Alfredo Freitas, que era ali onde é aquela loja hoje de sapato, pegado com a casa desse menino, com a loja deles, a de cá, onde está o terreno barrio de Gervásio. Ele meteu o cabo da peixeira na parede e meteu o peito 3 vezes, foi 3 facadas danadas. O braço dele era aleijado, ele alisou e foi buscar. Foi vender uma pistola na Combreca de 2 canos para Aristide Siqueira. Aí botaram uma tábua lá para trás e coisa. Aí quando começaram a atirar, a bicha falhava. Aí Aristide dizia: bota cuspe, Chico, bota cuspe. Ela, pouco ele queria vender para encanar no jogo. Aí ele foi e trocou as balas. Aí disse: não, é porque essa porra só atira em gente. Aí botou o braço na frente, mas apontando para Aristide Siqueira, que estava com a perna na quina do bilhar e um maço de cigarro Vito, que era um cigarro grande que tinha no bolso daqui, que ele tirava o cigarro. Ele não tirava a carteira, não, que era para não dar a ninguém, né? Puxava o cigarro para cuidar.
E que nesse dia, Chico botou apontando para ele, que estava com raiva, porque ele estava mandando botar curso nas balas. Aí Chico atirou no braço dele, mas para pegar em Aristides Siqueira. Aí quebrou o braço e cortou o maço de cigarro que Aristides estava no bolso da caixa. Quando Aristides tirou, vendo o sangue como o diabo, o braço todo esculhambado. Aí quando Aristides tirou o primeiro cigarro, veio um pedaço, segundo pedaço, no terceiro, eu disse, estou baleado, aí desmaiou. Só tinha cortado o maço do cigarro. Sorte, né? Rapaz, isso 15 dias para eu contar a história de Palmeiras, essas coisas que eu acompanhei de perto. É pouco. Entre tantos personagens da história palmeirense, com certeza o senhor deve ter conhecido o Tenório Cavalcante. Sim, muito mesmo. E era uma pessoa que eu sinto muita falta dele. Um político eu não conhecia. Apesar dele não ter atuado Atuado aqui, eu acompanhava ele no Rio, lá em Caxias. Eu todo mês eu dava viagem, aquela casa que está construída aqui, que ele viveu aqui, passava dias. Quem trouxe o dinheiro todo fui eu para construir aquela casa, não sei porque ele não botava no banco. Ele esperava que eu viesse de São Paulo, eu tinha que rodear pelo Rio, descer aquela Serra das Araras, um perigo danado. Aí quando chegava lá era 3 dias, eu encostava o carro na frente da mansão, aí ficava andando com ele. Há 8 meses ou 10 eu assisti um negócio gozado. Eu estava assistindo televisão e passou uma casa que eu ia sempre com ele. Quando eu chegava lá, ele me levava para essa casa, no pé da Serra de Petrópolis. Tinha uma cancela e a gente entrava, andava mais ou menos 1 quilômetro, aí tinha uma casa enorme, uma casa com uns 40 ou 50 metros de largura assim de frente. Sempre encontrava lá o Fluminense concentrado. Era fim de semana, sempre estava ali. Aí ele entrava num becozinho no oitão da casa, tinha cerca, e para encostar na parede ficava uma distância assim de uns 40 centímetros, uns 50. Ele passava se esfregando e entrava por trás da casa. E eu ficava com aquela turma do Fluminense lá, batendo bola, e passava 2, 3 horas ali. Eu nem sentia o tempo passar, porque com aquela turma, a gente doido para conhecer os jogadores. Quando foi agora, eu estava assistindo televisão, aquela casa que a gente ia, era o esconderijo dos alemães. Os alemães durante da guerra. a Segunda Guerra. É. Depois da guerra que eles se esconderam ali, coisa, ele deve ter dado cobertura a eles. Era um cara fora de série. Alemães que já estavam presentes no Brasil, né? Eu devia ser o que estava espionagem, né? Eu não dava que eu não vi quem era, eu vi agora a história pela televisão. Que era... O grande marco, o grande feito de Tenório Cavalcante aqui em Palmeira dos Índios, a gente pode dizer que é aquela região da Vila Nova, né? A região da Vila Nova não, começa dali do pé da serra, onde tem aquela escola do Antônio Macedo, aquilo foi tudo doado. A maçonaria. E a maçonaria ali tudo, desce por ali, aí a Vila Nova, com o Padre Amarília, andou vendendo alguns terrenos, quando saía, pegava 21, 30 do outro, e como ele doou tudo, deu tudo. Agora eu pergunto, mostra um negócio que o Graciliano doou aqui, alguém construiu. O meu odeia Palmeiras, nunca falou em Palmeiras, nunca olhou. Ele, no livro dele tem uma cidade do interior que ele foi prefeito, não disse nem que era Palmeiras do Índio. Tenório Cavalcante fez uma coisa pioneira, que foi uma espécie de reforma agrária, a gente pode dizer. Né? O que levou o Tenório Cavalcante a fazer esse tipo? Ele praticamente destruiu as terras dele, né? Destruiu nos termos mercadológicos, né? Ele doou, fazia a doação das próprias terras, dos próprios bens. Tinha vontade de encerrar a carreira política dele como prefeito de Palmeiras. Isso ele me dizia. Agora, fez Caxias, construiu hospital por conta própria dele, grande que ia levar. Era aquele povo pobre, aquele pessoal humilde, era de pedir para votar nele. Me liderou, mas foi deputado 5 vezes. Agora saiu daqui, matou o cara que matou o pai dele de ordichada, correu para Quebrangulo. De lá, o pai do Dr. Raul Cambuí, Dr. Cambuí, deu 400 metros, aí ele pegou um navio e foi parar no Rio.
Isso foi engraxado, foi porteiro de boate, o diabo e coisa, e estudando. O primeiro vestibular que meteu a cara passou. Era um orador espetacular. Era um advogado fora de série, foi quem defendeu o Tenente Bandeira. O Tenente Bandeira, ninguém queria pegar essa questão, porque quem matou o moço foi um filho do ministro, o ciúme da moça, né? E o Tenente Bandeira tinha sido namorado dessa moça. Era moça de programa e coisa, né? E o filho desse ministro mandou matar, o matou. Aí nenhum advogado queria pegar a questão por causa disso. Nenhum advogado queria defender. Não, queria se meter como filho de ministro na época, no governo Gertrude e coisa, né? Aí só Tenório teve coragem, que era deputado federal e era um valente, com vários... Ele tinha 48 buracos de bala nas costas, Tenório. Ele, quando perguntava quantos matou o deputado, ele dizia, por que não pergunta quantos ferimentos eu tenho no corpo? Aí defendeu o tenente, fez ele voltar para a aeronáutica, receber atrasado. O cara tirou não sei quantos anos de cadeia, sem ninguém querer. Dois aspectos muito fortes acabaram sendo a marca registrada de Tenório Cavalcante. O fato de ele sempre andar com uma capa preta em volta dos ombros e também tem a história da metralhadora Lurdinha, né? A capa preta era um amuleto que dizia que tinha sido um bicho que tinha dado a ele. Qual o bicho? Mas lá do sul, que eu não conhecia. Agora aquilo era para esconder, não andar escandalosamente com aparecendo aqui. Ele entrava no aeroporto, ele tinha um revólver. Todo coisado de ouro, bordado de ouro. Ele se vestia diferente na época dos outros, era aquele chapéu coco, tipo antigo, aquele cabelo que não virava virado, aquele óculos, aquela piteira. E aquela capa era para esconder a Lurdinha. O povo dizia que era um amuleto que o bicho tinha dado para livrar ele de bala e coisa. Era vermelho. Mas ele tinha coisa interessante. Quando ele estava começando, vereador e coisa, aí começaram a inveja, a ambição política e começaram a mandar matar ele, né? Ele disse que uma noite ia passando lá em Caxias, numa torceira de bananeira, assim, na rua, dentro da grota tinha uma torceira de bananeira. Aí o cara tirou nele e feriu. Ele virou-se assim para trás, para ver se evitava o cara acabar de matar, ele virou-se, deu um tiro. Aí o cara dentro da torceira de bananeira, no escuro, e o tiro pegou entre um olho e outro do cara. Eu digo que como peste você acertou um tiro, o cara dentro da torceira de bananeira, no escuro, daquele jeito, entre um olho e outro. Ele disse, não, meu filho, é porque bandido é como cobra. A cobra a gente atira no meio dela, só pega na cabeça, que o veneno atrai o chumbo, né? A mesma coisa de bandido. A gente atira para um canto, pega no bandido. Era cada uma coisa quadrada. E de onde é que veio a iniciativa de Tenório Cavalcante doar aquelas terras? Não, aquilo era que ele adorava Palmeira dos Índios, né? Ele gostava e gostava da pobreza, via aquele pessoal todo. Coisa ele tinha intenção de um dia vir quando saísse daquele negócio, completasse os 10 anos, né? Depois de castrado era 10 anos, né? Que ficava assim, desse. Vim encerrar a carreira dele aqui como prefeito de Palmeiras. Mas ele, depois de castrado, ele acabrou-se muito. Inclusive minha avó, Maria Vicência Ferreira, ela foi uma das beneficiadas. Com ele, né? Com ele, Pois que beleza. na Vila Nova, foi uma das primeiras moradoras da Vila Nova. Ganhou um terreno dele. Quer dizer, a marca também aqui em Rapaz, Palmeiras. pois é, olha, o Graciliano, eu fui muito amigo da família do Graciliano. Clóvis, para mim, era o mesmo que ser meu irmão, o Heitor, Dona Malha, o pessoal de Zé Leite e tudo. Mas um dia desse chegou o Cordeiro com a filha de Arnon de Mello aqui, dizendo que eu sabia tudo de Graciliano. Eu digo, eu só decorei as coisas ruins dele, né? Você estava no barcão, o cara ia comprar um negócio, era pouco, ele com a perna de livro assim, sentado, as pernas cruzadas. Aí mandava o cara comprar do outro canto e dava esse porra. Mas a família eu adorava. O pessoal dele, hoje a Elba e a sobrinha é mesmo seu irmãozinho. Palmeira dos Índios, ela se caracteriza, ela se torna uma cidade especial, não somente pelos seus filhos ilustres, pela sua própria cultura, pela sua própria história, como também com relação a fatos curiosos. Palmeira é rica disso. Vou citar um exemplo, o menor homem do mundo, o senhor chegou a conhecer, né?
não bota um milho de boi para ralar no ralo, fazer cuscuz, e ele se escondia dentro de uma panela daquela, na casa da minha. Cabia Ele cabia dentro de de uma panela daquela de baixo. Quem era o Zé Mendes? Zé Mendes foi quem criou aquele parque que é o Joventino, O Parque São José. o Parque São José. Eu morava naquele sobrado que tem igual pegado com o grande hotel ali. Era daquele. No vizinho ao Hotel São Bernardo, Hotel São Bernardo, era aquilo ali, era residência. onde na parte de baixo tem um depósito de ovos. É isso aí. Então o Zé Mendes, ele foi uma espécie de empresário. Então, ele era um cara, rapaz, curioso, danado. Ele começou como um barbeiro, que era um ferreiro, ele morava ali atrás do museu, lá, era a oficina dele. Era o pai de Sila Mendes, de Ferreirinha, de João Mendes, o cara dele mesmo. Era irmão dele. E o velho era ferreiro e extraía dentro do povo. Não tinha Ele era aqui, né? ferreiro. O pai de Zé Mendes era o ferreiro, velho. O ferreiro era o dentista. E era o dentista. E quando chegava o cara com a dor dentro da peste, ele extraía o dente. Mas aí o povo não tem medo, o povo já tem medo de dentista, imagina do ferreiro. Imagina do ferreiro. Eu conheci uma nega aqui que vendia verdura aqui em casa, sabe o que ela fazia? Ela no dente ficava peste doendo, ela amarrava um barbante. Ela disse, vai ficar pé, Abílio, puxa essa peste, Abílio, vai ficar amarrado no cordão. Tem de todas as peças. Mas o Zé Mendes, o senhor estava falando, ele foi uma espécie de empresário do menor homem do mundo, né? Eram dois irmãos. Foi aí ele, não aceitaram, não. Ele teve que criar o menino, ficar com ele dentro de casa e tudo. Ele partiu para explorar. O menino era filho de quem? Eu não sei, era do sítio, aí ele foi lá e pegou para criar, para educar, para cuidar. Aí dessa era. E levou para o Rio de Janeiro? Levou para o sul lá para fazer demonstração com ele, mas não aceitaram. Não. Acharam que ele estava explorando a criança. O que é que aconteceu com ele? O que fez lá? Eu acho que não chegou a ser preso não, mas teve que cair fora. Sim. E como foi que acabou a história do menor homem do mundo? E da menor mulher do mundo, né? Que A era mulher foi na passagem de menina para moça, para mulher. E ele foi com uns 20 e poucos anos também. Não tinha condições de sobreviver com 30, 40 anos. Tinha uma estrutura física Era raquítica. nada, era coisa. Pois é, quantos centímetros mais ou menos? É negócio de 30 centímetros, mas não era coisa desse tamanho. O tamanho Era da um boneco, altura tem boneco maior da altura do joelho do assim, mais ou menos. Né? Palmeira dos Índios ofereceu grandes nomes aos mais diversos segmentos culturais e da história nacional também. Nas artes cênicas, o maior expoente nosso é Jofre Soares. É. O senhor também conheceu? Demais. Quando eu conheci, ele deve ter ido muito criança para a Marinha, que eu não cheguei a conhecer. Eu conheci depois que ele veio da Marinha como oficial. Aí isso a gente brincamos muito, bebemos junto, rabado muito, ia lá para o Chico Nunes com ele. Ele ficava muito com o Zezinho Alfaiate ali jogando, ele remia, tudo. E quando chegaram esse negócio de firmar Vida Seca, né? Aí aproveitaram Zé Leite, o Soares, um bocado de rapaz daqui e coisa foram fazer, né? E Jô fez um negócio que assombrou todo mundo. Parecia um artista velho já e coisa que levaram para o Rio. Quando ele foi para o Rio, ele foi em caminhão comigo. Sabe? E depois voltou várias vezes e coisa, mas a primeira vez que foi depois, foi eu que levei, nós fomos juntos falando. Conheci muito a família de Jô, que era a família ilustre da Palmeira do Índio. Apesar que disse que o pai dele foi quem atirou uma vez no Sinado Laura ali, o pai dele parece que morreu como delegado numa cidade lá para São Paulo, depois. Era a família de Pinto Soares. Parece que é Aureliano, o pai dele, da Dona Igelma, do André Soares. Era o Renato Motinha, tem muita gente ainda da família aqui. E como é que ele já realizava alguns trabalhos aqui antes? Qual era o Não, aqui era só tomar cachaça e farrar, jogar. Era aposentado da Marinha, sorteirão.
E não desenvolveu, ele não teve nenhuma experiência com teatro aqui? Não, aqui teve com teatro, com negócio de procissão, ele saía abancando Moisés com aquela coisa. Ele, o tio dele, o Estouro, fizeram muito isso na época do Padre Macedo. E como é que ele foi parar no Rio de Janeiro? O pessoal que vinha fazer vida seca convidaram ele para lá e acharam que ele tinha jeito pro negócio e o homem chegou lá, se firmou-se mesmo e veio vários cíveis. O senhor O na último que eu assisti foi de pelado andando pela rua, assim, cheio de pelanca. Eu digo, mas é muito severo. Em qual trabalho? Foi um filme que eles fizeram lá, deixa eu lembrar. Não lembro o nome. E ele nunca casou, Jô Soares? Não, se casou foi lá para o Rio, aqui não. Também ele tinha lá poucas informações a gente tinha através da mídia, né? Não, ele sempre dava, ele sempre todo ano vinha aqui. Ele tinha irmã que tinha ali o Hotel Padre. Tem o Tonho que trabalha aí. Um outro nome que é sempre saudável citar é o nome de Juca Sampaio, né? Porque tirei, primeiro voto que eu dei foi a Juca Sampaio e Gertrude Vargas. Juca Sampaio, na época, candidato Prefeito. a prefeito de Palmeiras. Foi prefeito 3 vezes. E é dessas pessoas que é difícil nascer outro daqui a 100 anos. Os filhos, tudo, ninguém chegou perto dele, né? Juca Sampaio era o cara que nasceu para aquilo. Ele garoto, a mãe pobre, o pai ferreiro, parece, e foi quando ele veio fazer o cabelo aí numa barbearia dessa e o prefeito chegou, aí ele cedeu a vez pro prefeito, era lá o de Almeida. Aí o cara ficou admirado, um garotinho daquele com aquela noção das coisas, assim, de fazer, oferecer. Você é de onde? De coisa. Aí começou, aí disse, vou pedir seu pai para você morar comigo. Ele disse, se eu falar, ele disse, eu fico aqui, se eu quiser eu fico. Para estudar e coisa. Aí, de novo, sendo padrinho dele, Finado Lauro, e acabou de criar, botou na loja, um barcão e coisa. E o pai, menino, quando ele ganhava, hoje barconista não tem ordenado, né? Mas naquele tempo devia ganhar uns 50 mil reais por mês. Deu peste bobônica aqui nessa serra, ele mandou o pai de Ormão Barbeiro, ir buscar um médico. O Zé Moreira. O Zé Moreira. Foi buscar esse médico aqui para a serra. Trouxe um veterinário. O médico, quando chegou de Campina Grande, que pulverizou a serra toda ali, o Candará e coisa, e ele pagou um conto e 500 naquele tempo. Quanto ganhava aquele menino no barco trabalhando e fez essa ação? Aí começou, era o cara que eu dizia sempre, ele aproveita, era o cara que chutava com os 2 pés, viu, na hora de ganhar ponto. Podia até sacrificar e coisa, mas para ganhar ponto, para fazer. Aquele um dia vinha uma mulher numa carroça, morrendo com hemorragia danada, foi pedir a JJ, disse que a prefeitura não tinha condições de internar. Aí Manuel Birocho, era o motoristinha aqui, que trabalhava com os elementos. Manuel Birocho foi e disse, vamos na casa de pai velho, seu Juca, estava sem ser nada. Aí contou a história e disse, rapaz, eu não sou prefeito, mas não morri não. Toma, entrega a Ivonete e interna a mulher lá. Essas coisas ele fazia na hora. Teve um casal que foi roubado de lua de mel, tomaram o carro, tomaram tudo. E chegaram aqui pedindo bola para comer e pararam aqui. Gente, família importante, né? E seu Júlio Melo, do hotel que não quis matar o cachorro. Aí foi avisar Juca Sampaio, disse, rapaz, tem lá no hotel, tem um casal, 2 garotos, e são de Belo Horizonte, e não tem um tostão no bolso para votar. Já foi gente que deram dinheiro aí lá no Recife, que roubaram o carro, roubaram a roupa, roubaram tudo. Eles mandam aqui, aí veio o casal, menina bonitinha, não, garota.
a roupinha suja. Aí, vocês é filha de quem? É de onde a coisa começou. Ele disse, uma passagem para Belo Horizonte é quanto? Ele disse, não, eu só queria até Governador Valadares, porque lá eu tenho aonde para pedir dinheiro e depois meu pai tem indústria e você para lá tem muito comerciante que você. Rapaz, o senhor Juca fez uma amizade tão grande, deu as passagens, disse, eu não vou querer que devolva nada não, o pai do menino fez uma elogio danada e se oferecia tudo, era na política. Na política ele fazia coisa, porque João Gerando era um nego velho doido, amigo de Zé Pinto. Zé Pinto morava nessa casa que mora beirada aqui, pegado com a igreja. Chegou a assumir a presidente da Câmara e tudo, era deputado. E apresentava o candidato dele, Zé Soares. Apresentou. E Juca caía fora, ia apontar o irmão lá para São Gabriel, lá no Rio Grande do Sul, e ficava para lá. Aqui um amigo ia, registrava a candidatura dele, era seu Cavalcante e coisa, e ficava. Quando era nos últimos dias, já para encerrar o negócio, os comícios e tudo, ele chegava, aí fazia o primeiro comício, saía do braço do povo, coisa, aquele negócio. Aí João Gerando dizia, Juca é a peste. Enquanto os outros trabalham não sei quantos anos, Juca fica moitado e quando vem carrega tudo, viu? Ali, 3 vezes. O único que puxou um pouquinho, pegou um pouquinho da runganga de Juca, foi Jota. Jota Duarte, os filhinhos tem, Gerardo e coisa. O senhor falou que Juca Sampaio tinha muita confiança no senhor. Como era essa confiança? Olha, ele quando estava aqui, o escritório era onde é a rádio, eu ficava, quando eu não estava viajando, ele estava aqui, ele mandava a vizinha, a mulher do Rogério, 3 vezes me chamar no dia. Quando eu almoçava, que demorava, agora isso só para estar contando piada lá, para a gente estar lá, deitado, eu, Nequinho, um bocado de gente ali era que ele não levava para casa, que ele tinha medo da Dona Elósia perder os eleitores com ela lá, né? Ele era vitorista de carro para fora, Merentino, ela era parada. Aí ele ficava com aquilo ali sem negócio nenhum, mas era o escritório dele ali na área. E quando o Gerardo queria saber, muitas vezes quiseram botar, fazer de mim vereador, só eu assinar e o resto ele me dava eleito, como fez com o Otávio Barbosa e tudo. Que o Otávio Barbosa ele botou como vereador e o Otávio era tão doido que uma vez era um negócio para votar a favor, votou contra o prefeito. Delegado arranjado nomeação para mim, eu também nunca quis. E Gerardo Sampaio queria saber da coisa e vinha. Eu daí, pai te disse isso, eu digo, a mim não. Ele disse, rapaz, eu digo, se ele não disse a você vai dizer a mim, rapaz, você que é filho. Isso é a resposta que eu dava a Dona Elósia, dava a José, dava a José. Era uma confiança danada, eu sabia toda a história dele, combinava comigo, mesmo como governador assumindo o governo no lugar de Lamen, ele me ouvia. Lamen filho. Ele só não ouvia porque é como o Cordeiro. O Cordeiro eu aconselho ele. Rapaz, uma pisinha num, um tirinho no outro, você é como se firma aqui, vai liderar isso aqui. É a maneira de fazer. Mas assim, aguentando tudo, como aquela menina fez, Mozarina ali escolhendo a Cordeiro na porta da cama e tudo. Eu duvido em fazer comigo. Aqui. Aquele Mané Marques. Mané Marques, o promotor, disse, Davi, tu não tem medo desse cara, não? Esse cara é um bandido. Eu com aquele documento todo, com placa de carro que ele tinha puxado, tudo. Não tem não. Ele foi para casa do Cordeiro, jogou fotografia dela dentro de casa, criou problema com a doutora Sônia, a rádio, ela dando entrevista, fecharam o som. No outro dia, João Bertão bateu aqui e disse lá na prefeitura que ela tinha dono. Diga a esse deputadinho que ela tem dono, viu, com ela Elendir. E o cara tem que fazer isso, rapaz. Com o Hobbes. Agora vai fechar aquela escada ali, né? Vai fechar, né? Porque ali hoje é a privada daquele maloqueiro daqui, né?
Ali era botar, sabe o que eu fazia se eu fosse o prefeito? 2 guarda-bom com castete de borracha e só bater na barriga que é para não criar coisa. Segundo o seu Davi Muniz, sempre segundo ele, a primeira mulher a usar calça comprida no mundo, foi aqui em Palmeira dos Índios. Como é essa história, senhor? Agora, sabe, é interessante isso. Isso aqui, esses armazéns todos, aqui essas coisas, tudo isso era da empresa sertaneja. Aqui da José Pinto de Barros. Sim. Aqui começa daí do rua até aqui a esquina, tudo era armazém da empresa. Era cheio de mercadoria, porque tinha os motoristas na época que só fazia daqui para Santana, para Mata Grande, coisas do sertão, e tinha os outros para entrar em Maceió. Pouca gente sabia entrar na capital. Pouco motorista com carteira no bolso e tudo, mas não tinha daqui para viajar para coisa. Chegava aqui, descarregar, passava de um caminhão para outro, para os civilizados entrar em Maceió. E as meninas vinham, ainda tem vivo ali, a Luci Soares, essa tia de COI, vestia um calça comprida para ficar tomando uma biritazinha aqui com a gente, a motorizada, a turma de motorista e coisa, ela saltando do saco, pinha de saco de um saco para outro e coisa. Agora tinha estado de caixa, né? Aí vestia um calça comprida, foi como criou a história das caixas. Aqui em Palmeira dos Índios. Aqui, olha, é uma cidade que eu quero morrer aqui porque eu me orgulho dela. Tudo que tiver no Rio, que tiver em São Paulo, o cara, um amigo meu, que era da Marinha naquele tempo da Guerra da Lagosta, lá no Recife, navio de guerra, ele comparou Palmeira com Paris. Eu já não quero tanto, né? Mas que é o que tem no Rio, o que tem em São Paulo, tem em Palmeira. Às vezes cria até primeiro aqui. Moça fumar maconha no aeroporto. No tempo só quem fumava maconha era um maloqueiro aqui cantando uns versos e fumando aqui na garagem. Tinha um rangé que fumava maconha, como o diabo aqui, tudo cantando, né? E as moças, tudo. O maior ladrão que tem em São Paulo, me orgulhava até, ter pelo menos a melhor coisa, o maior primeiro. Era daqui, irmão do Bila, era o cangaceiro, era o maior ladrão de São Paulo. Era Palmeiras. Eu chegava a me orgulhar, rapaz, o maior ladrão de São Paulo aqui, de Palmeiras do Virgínia, aqui dentro de São Paulo. É gosto não se discute. Mas que nós tínhamos qualquer coisa em primeiro lugar, né? Pelo menos isso. Pelo menos isso. Eu cansei de ver, prender ele, sair com ele ali da rua Carvalheiro, onde era o hotel que eu ficava, Vitória, e de manhã ele amanhecia levava, estava dentro do carro da polícia, aí dava uma volta, tomava o dinheiro que ele tinha feito, vai trabalhar, mandava ele fazer outro furo para eles tomarem, né? A polícia, de manhã ele amanhecia costurando o lona lá na empresa, na Atlas. No contexto nordestino, Palmeira dos Índios viveu a ebulição, a efervescência do cangaço. E com certeza o senhor deve ter alcançado o Lampião. Cansei. Foi da minha fase, eu saímos daqui, fugia e ia dormir lá para a Serra do Uruguai, porque o Lampião ia entrar em trincheirava saco de lá ali para lá do cemitério e coisa, pessoal. E conheço muita coisa do Lampião, conheci a família, conheci o cara que fez Lampião ser bandido, o primo dele, lá de Serra Talhada, e na casa do Lampião nasceu, só dois torrões da casa, a casa do outro que fez ele ser bandido, o princípio fez esse outro. Agora, Lampião, um dia disse que o finadeiro saiu daqui, eu tenho o nome dessa rua, vereador de Barro, para ir para cá de Joaquim Rezende falar com o Lampião para não atacar o caminhão que usou daqui da empresa, fazia o correio para Delmiro. E os bandidos de vez em quando assaltavam ali. Para lá de Maravilha, por ali assaltavam caminhões e coisa. As pessoas fizeram alguma coisa para tentar evitar? O Nilo foi a casa de Joaquim Rezende, o Lampião ficava lá, às vezes, falar com ele. Joaquim Rezende arranjou, que era um grandão lá do Pão de Açúcar, e Nilo foi lá.
E lá conversou com o Lampião. O Lampião prometeu de não mexer no carro da empresa que pegaram, nunca foi assaltado no carro da empresa, qualquer coisa. Aí ele disse a Nilo, Nilo, em quem a gente confia, de quem mais se desconfia. E todo homem tem o seu preço. Isso eu nunca esqueci. Aí também nunca mexeu com. Os relatos informam que após a morte de Lampião, as cabeças foram cortadas e passaram por diversos lugares. Né? As cabeças mostrando, cara, no testemunho, né, que Lampião estava morto. E mesmo assim criaram caso que foi envenenado, que foi. E aqui em Palmeira passou, né? Passou aqui, colocaram ali na praça. Ali no frente tem aquele prédio vazio que vai ser o que é aquilo ali agora. Onde vai funcionar o TRE, o prédio do Tribunal Regional Eleitoral. Tribunal Eleitoral. Ali pararam, encostaram 2 caminhões, colocaram uma tábua lá e começaram a tirar as cabeças, pegar pelo cabelo aqui dentro do formol, né? A lata era cortada, 3 partes e uma ficava pegada na lata, né? Envergava a lata cheia de formol e puxava a cabeça dentro e colocava em cima daquela estátua. Colocaram as 11 cabeças. Que até esqueceram um em Santana, voltaram para ir buscar. Tinha um índio, um Pedro, era quem limpava cemitério, cara de fazer recado e coisa, só via beco daqui, foi quem foi tirar as cabeças, né? Uma daquelas coisas, a lata amolada como o diabo, quando ele puxou a cabeça do Lampião, deu um corte. Aí começou, não ligou, quando umas horas o Pedro estava morrendo, ainda chamaram o Remi, não sei, quando chegou parece que já estava morto. Quer dizer, menos de 10 horas o cara morreu. Mesmo depois de morto, Depois de morto ainda matou o Pedro. O Lampião ainda matou um palmeirense. Seu Davi, e as comunidades indígenas de Palmeira dos Índios? Olha, quando eu me tinha indígena, eram 3 ou 4. O velho Francilino era um índio mesmo. Pedro Ventinho que chamava. E tinha mais uns 2 que eu não. Olha, se tinha uns 30 era muito, porque eu conheci 4. Eu não sei o tamanho da família, a extensão da família deles. Um vivia de vender folha de coisa aqui para rir do povo, para remédio, era assim. E nesse dia eles estavam fazendo o toré e começou um boi de cigano que vinha, entrou para lá e aí começou a briga. Morreu gente que veio no carro de boi para aqui para cadeia. E um dos índios, um dos ciganos atirou no índio. Por cima do coronel, o coronel quebrou, acabou a corona do corpo, ficou só com o cano. E esse índio ficou paralelo. Disseram para a cadeia Remi, pegaram. Olha, aquele Remi, se existia espírito, se existia coisa, ele tinha um negócio diferente de todos os outros médicos. Naquela época ele fazia isso. Transplante, ninguém falava em transplante, nem no Rio. Ele pegou um pedaço de intestino da Índia e botou no índio, e sei que ele salvou. Um já estava morto e ele salvou o outro. Com 60 perfurações de bala no intestino. Ele curou, né? Esse pedaço de intestino que ele tirou da Índia, botou num vidro grande com formol. Sabe o que aconteceu? Virou uma Índia, a coisa mais linda do mundo. A mulher mais perfeita que eu já vi, a manchete do Rio refirmada do vidro aí. Adão Barbeiro tinha uma foto, disse que tem uma Índia aqui, tem um Severo que trabalha no trânsito, não quer guarda de trânsito, que é índio, não tem um índio que é guarda de trânsito aí. Não sei. A prima dele tem esse retrato, rapaz, tirado dentro do vidro de formol. O raio de sangue formou um seio lindo, cabelo, a coisa mais linda do mundo que vem pra aqui. Aí aquela rua ali do Caçadão, ficou uns 3 dias isolada, sem passar ninguém. Os índios vieram de Mato Grosso, vieram de todo canto, que era a rainha, a mãe deles que vieram com ele. Isso foi uma lenda danada aqui. Isso em meados de... Data não sei não, faz 43, 40 e pouco.
Aí Juca Sampaio mais Medeiros Neto inventaram, tiraram os índios dali, compraram essa propriedade, colocaram os índios para lá, hoje tomaram a Palmeira toda. Luiz Torra arranjou no documento e a Nadia, não sei aonde, e deu para os índios aí pronto. Seu Davi, o senhor como palmeirense, como do alto da sua sabedoria, nos seus 85 anos, e muitas histórias para contar, que avaliação o senhor faz da Palmeira dos Índios de ontem, de hoje, e a Palmeira dos Índios que o senhor espera para o futuro? A da fase de Helenido, quando o Cordeiro pegou, melhorou um pouco. Mas muito pouco também, que não tem recurso para fazer, né? Porque eles cortam tudo para lá. Em 46 a Palmeira tinha mais movimento do que hoje. Era muito melhor. A vida noturna nossa aqui era superior de Garanhões, de Caruaru, até de Maceió. Nós tínhamos o trem, chegava aqui e chegava 10 horas e saía 3 tantos. O night e tudo, a mulher vinha de Salvador, vinha do Recife para aqui. O maior bloco de carnaval aqui das mulheres era a mulher que era demasiada com maneco, o cara que rematava os jogos daqui, para explorar jogos. Era o bloco que as moças granfinas ficavam doidas para entrar ali, era porque isso era das prostitutas mesmo. Mas fazia inveja a todo mundo. Baliza, pensa orquestra boa danada aqui andando na cidade, na rua. Nós tínhamos a vida noturna daqui era superior da capital de tudo. Aqui ninguém dormia à noite. Tinha gente aqui só para acordar o povo, bater das portas para acordar. Está na hora do trem, coisa, e era aquele chamego. Essa rua aí tinha não sei quantas pensão, coisa, era tudo cheio assim. O trem, o feijão, milho, algodão e tudo, guardava-se no meio da rua, coberto com lona, que não tinha mais armazém para guardar. Na estação, era superior. Hoje, o Cordeiro deu uma melhoradazinha da rua limpa, coisa, aquele negócio lá pro Cristo, caçar aquilo, e o Cordeiro deu um bocado de coisa. Se tivesse recurso, tinha feito muito, porque ele é criativo. E os outros guardam o dinheiro em casa, o dinheiro desaparece, né? Vem dinheiro de pagar as professoras, guardam no saco de plástico na secretaria, dentro do armário sem chave, o cara vem e leva à noite. Antes de Cordeiro, eu queria que quando surgisse da Cordeiro tirasse esse mandato, viesse um cara com a inteligência de Cordeiro, agora com mais coragem. Uma pizinha num, tirinho outro, para liderar esse povo. Se não for assim, o pai, qual é o pai que cria filho que sem dar um tapinha, sem coisa, sem ele respeitar o pai, para ele valer nada? Para maconha, para cocaína, tem que ter o castiguinho para o povo respeitar. A nossa equipe de produção deste documentário preparou algumas perguntas para serem respondidas rapidamente, um tipo ping-pong. O senhor aceita fazer isso daí? Eu aceito fazer o que quiser. Melhor lugar para viver? Talvez do dia. Um ídolo? Meu ídolo aqui foi Juca Sampaio. Uma grande mágoa? Eu não tive. Para mim é bom e achei tudo. Deus. Uma grande decepção? Quando eu comecei preso aí na cadeia, que a primeira vez que eu fui na grade, encontrei a moça que eu mais gostava dela, que eu tinha admiração por ela. Ela ia passando para ir para a igreja. Uma religião? Quase não tem religião, mas se eu partir para um, espírito ou católico. Um amigo? Um amigo de Juca Sampaio e Nils Barros. Um amor? Não tive. Uma felicidade? Rapaz, é coisa de ninguém acreditar, não sei o que é amor.
Uma felicidade. Eu não tive assim na cidade toda, não. Filhos? Né? Os filhos adoro eles. E agora amor, não sei, eu só tive amor à minha mãe. O que o senhor acha da família? Importante na vida de qualquer um. E paixões? Quais as paixões do senhor? Tenho muitas. Cada mulher bonita que passa no meu tempo de novo era uma paixão que eu tinha. Segundo o senhor, qual o maior palmeirense de todos os tempos? Eu conheço Tenório Cavalcante. Qual a melhor lembrança que o senhor guarda da vida? Mas eu não tenho. Eu nunca tive coisa assim. Eu destacar assim, né? Como melhor lembrança, como a pior, como coisa. Quando eu via no Recife, eu acho que até os anjos invejavam a minha vida. Porque cheguei a ser o figurino daqui. Eu passava 3, 4 meses no Rio, quando eu chegava era aquele rapaz daqui, eu vestia aquela roupa que eu trazia vivia emprestada sempre nos alfaiates para fazer aquele modelo, aquela roupa esporte que eu trazia. O avô desse menino, quando eu chegava aqui, caçado num pé linguino, sapatos Catamarca custava R$60. R$60 naquele tempo. Era o sapato da grafinagem, o Catamarca. Sabe quanto eu comprava um pé linguino? 560. O velhinho todo, o avô dele, pegava aquele sapato para mostrar o sapato. Vem olhar o sapato desse cara na praça. Ou seja, são grandes lembranças. Agora, dinheiro. Eu tendo perfume e roupa, eu não precisava de dinheiro, não tem coisa nenhuma. E hoje? Né? E hoje? Hoje você vê, acho que você tem tomado conhecimento aqui do movimento aqui de casa. O cara disse, rapaz, você não sente sozinho, não sente coisa, não sei. A casa é cheia de gente hoje. Um dia desse tinha uma moça ali que eu arranjei para ela ser guarda. Aqui eu arranjei com o cordeiro e ela foi ser guarda, agora está na saúde. Ele, quando apareceu o nome dela, disse, é a namorada da Davi. Essa menina não é minha namorada. Eu fiz uma amizade danada com ela, quase igual uma filha. Bolinho, docinho, aqui ela de garota, e começou, hoje se faltar uma pessoa aqui para trabalhar comigo, para fazer minha comida, ela é capaz de vir 2, 3 meses. É Camila ali da sua. Segurança, o senhor sente? Eu me sinto seguro, eu ainda conheço 85 anos. Bom, a conversa foi ótima, mas tudo que é bom dura pouco. Nós queremos agradecer de coração a participação do seu Davi Muniz de Almeida, ele que tem tanta história para contar, tantos fatos interessantes para narrar à comunidade palmeirense sobre a nossa própria história de cidadãos e cidadãs de Palmeira dos Índios. E neste momento, nós pedimos ao seu Davi que ele deixe uma mensagem para a juventude de Palmeira dos Índios, para gerações que em breve, a geração atual que em breve estará tomando as rédeas do município, protagonizando e fazendo uma nova história, dando continuidade e caminhando para o futuro. É o conselho que eu dou, respeitar pai e mãe, que aí evita de se meter em droga, de se meter em bagunça, se meter e tornar-se um grandioso e um futuro para a Palmeira dos Índios. Que aqui os que têm vindo governar a Palmeira têm sido muito pouco filhos da terra. Eu ainda hoje boto a cabeça no travesseiro assim e fico com dificuldade para arranjar uma pessoa para substituir cordeiro. E ainda fico implorando que surja outro cordeiro. Pois bem, nós conversamos com o senhor Davi Muniz de Almeida, ele que é palmeirense, amante desta terra e tem 85 anos de vida e de histórias para contar sobre Palmeira dos Índios. Mais uma vez nós agradecemos a participação dele e agradecemos também o apoio da Central Zendo de Cinema. Bom, acabou agora, mais ou menos, nesse momento são 19h35, hoje é dia 3 de setembro de 2005, a gente acabou de fazer o documentário
primeiro documentário, o início da experiência. Pode começar aí, porque aqui é a experiência do make-off, e aqui a gente está tendo inclusive o Guiné, que aqui é Guiné, mas é o Wagner, que é filho do seu Davi, né? Um grande amigo meu, ele, o irmão dele também. E aí está aqui também nos bastidores, vendo o nosso trabalho. Okay? Pode começar aí. A Anadete Javier também, que tem assim, tem a Anadete Javier aqui, olha. Vamos ver. Ela é a Cibele, Cosme, Davi, Anadete Javier. Estamos filmando aqui Augusto Simos, aqui com um trabalho danado, né, senhor? Diga aí como é que foi essa experiência de fazer iluminação sem condições nenhuma. Rapaz, é terrível, viu? Enquanto a gente não tiver estrutura, né, para conseguir fazer um trabalho mais profissional, vamos continuar essa batalha. Tem que rebolar muito para isso, né? Temos que rebolar, mas a gente consegue. Pior que a Carla Pérez. Olha aí, você deu a luz, ó. Vamos falar com Cibele, Cibele. E aí, Cibele? Dá uma mensagem aí pro make-off aí. Gente, foi maravilhoso ter participado dessa entrevista. Fico muito honrada de estar acompanhando o pessoal. Agradeço muito, aprendi bastante. Paciência. Eu soube que a Rede Globo acabou de ligar aí, quer substituir o Lambono por ele aí, é verdade. Não vai aceitar? Conversaremos sobre o cachê depois. Não, o cachê, né? Tem uma Tem que previsão? substituir a Fátima também. A Fátima Bernardo também? Olha, vai levar. Wagner, vem cá, o que você achou aí no documentário simples que a gente está fazendo aqui sobre o seu pai, mas o depoimento está gravado, né? É muito importante e de uma qualidade muito boa, se tratando de você para fazer a gravação. Tá bom, eu agradeço. É coisa simples, vamos ver aqui falar com a Anadete Javier. Anadete, tá a camisa do Grupo Zendo aqui. Mas tu ainda tá fazendo mais perguntas, seu Davi, Anadete? Você não sabe, acabei de descobrir que o seu Davi sabe de uma história da mulher da capa preta, a verdadeira. Ah, verdadeira, A né? verdadeira, disse que o Marcelo tá junto. Ah, de formação. Então tem outra. Mas só apareceu agora no dia desse pra cá, contou a história, eu sei que nesse foi no Clube Internacional, com o capitão do Exército, rapaz do Silva. Eu conheço o outro que eu vou dizer, que você não sabe. É que a gente tá fazendo um filme da mulher da capa preta. Ele é. Ok, olha aí, ó, tá. Continua a conversa aí. Tchau, tchau. Estou terminando com esse quadro aqui. Esse quadro de quem é, seu Davi? Faça tu vestido longo aqui da mulher da linguiça aqui. Ah, não, mais o quadro aqui. De quem é esse quadro? E quem é o quadro? Quem é a pessoa no retrato? Quem fez o Tem quadro? imaginação. É Amy Mendes, né, que fez, né? Mesmo porque e aquele desenho a camisa. Eu estava conversando com o seu Davi sobre a mulher da capa preta, que nós estamos gravando, filmando em Maceió. E ele falou que aqui tem uma história também muito interessante, que é da mulher da linguiça, né, seu Davi? Conta um pouquinho dessa história. Isso era um sapateiro, filho do Dr. Agamenon, do Humberto que tem aqui em Palmeiras. Esse rapaz vinha daqui do Ponto Certo, tinha a feira do Bacurau. Era uma feira que quando o trem chegava, tinha pinha, tinha tudo, coisa descendo para a estação. Era chamada Feira do Bacurau. E tinha um ponto certo. Então hoje está o barzinho, tem um barzinho lá no local. Aí no ponto certo, esse rapaz lanchou lá e depois comeu linguiça e tudo. Quando chegar aqui, isso 1 hora mais ou menos, aí encontrou uma mulher de vestido longo, vestido branco. Aí ele pergunta, disse, o senhor vem da banda do ponto certo? Ele disse, vem. Ele disse, sabe me informar se lá tem linguiça? Ele disse, eu lanchei agora linguiça. Ele disse, eu queria fazer uma visita que me acompanhar aqui 1 hora dessa, eu sozinho aqui na rua. Ele disse, pô. Aí quando chegou lá, ela deu dinheiro. Ele comprou 1 quilo de linguiça e entregou a ela. Aí ela disse, agora, pura obséquio, vamos levar em casa. Já que você quer. Mas ela tinha quantos anos? Ela tinha quantos anos na época? A mulher? Sim. Mas aconteceu isso em que ano? Aí isso aconteceu em 45 para 46. Aí ela deu a linguiça. Ela pegou a linguiça e saiu com ele aqui. Aí mostrou os documentos que tinha vindo resolver um negócio de terra que tinha até um lugar que era de Garcia. Aí mostrando que tinha vindo resolver esse negócio. Aí entraram na casa. Quando ele abriu os olhos,
a mulher, pareceu aquela fumaça assim, depois a mulher sumiu. Quando ele abriu os olhos, estava dentro do cemitério. Aqui em Palmeiras. Nossa, que interessante. Esse cara no outro dia me deu umas 300 reais mostrando o povo. E que dá levando para Maceió. Era um sapateiro, primo do Dr. Agamenon. Até hoje ele está vivo. Né? Não sei o resultado do rapaz se curou, como foi que é. Mas tem pessoas que hoje agora eu podem contar a tenho história. Agamenon, que é primo dele, que deve saber da história, e muita gente, que aqui a gente de noite tinha medo da peste dessa mulher da linguiça, aqui ficou famosa. Eu fiquei sabendo por alto que aqui também tem uma história do lobisomem, né? Não é aqui? Era cachorro, era caminho na praia, passava por aqui, já ficou gente uma vez, ali descendo pro Chucuru, ele comeu o pé do carteiro que fazia a alimentada e ali de madrugada ele saía, a bicha deu uma mordida no carcanhar dele. Dessa vez subiu ali para a grota, lá para casa de Maria Severo, na fazenda, ela juntava sebo para fazer sabão. Diz que ela comeu 7 quilos de sebo. Agora essa moça deu confusão da festa. Essa moça era uma moça rica, de Canabrava, filho do Coronel Valério Paulino. E o Padre Cícero morreu. Ela tinha um cachorro, um cachorro percudo, e em cima do balcão o pessoal comprando roupa preta para botar pelo Padre Cícero. Aí ela, abraçada com a cachorrinha, disse: vocês, por que não guardam esse dinheiro de comprar essa roupa preta para botar no padre de vocês, não deixam para botar na minha cachorrinha morrer? Tinha terminado o estoque de preto. Ela surgiu essa piada. Não esquecendo, viu, Simas, que o seu Davi, todas as pessoas que chegam aqui, ele oferece doce. Mas o senhor é cozinheiro, seu Davi? O senhor é cozinheiro, gosta de cozinhar? Eu sou cozinheiro. Por que a ideia de oferecer doce? Da casa, porque a minha esposa fazia isso, mantinha então, essas amizades. É uma tradição, então. Aqui é a Justiça da Palmeira, tudinho aqui dentro. Doutora Sônia, os 4 anos, tudo aqui em casa. A casa é cheirinha de uma casa de mulher quando se separa do marido, corre para aqui para arranjar pensão, é assim, delegado, os médicos. Agora a maioria é bolo doce. Aqui essa menina aprendeu, pegou a receita que estava já faleceu e continua. E vem até os primos dele, vem do Recife aqui. O senhor tem filha mulher ou só homem? É. Tem filha mulher? Tem 4 e 3 homens. Eu fiquei sabendo de uma história que aqui também teve um casal que teve 23 filhos, é verdade? Isso não é de espantar, não. Isso é quase que comum agora. Sim. Naquela época A minha não avó existia teve televisão, 23, né? a minha avó teve 23. Naquela época não existia televisão, né, seu Davi? Não dormia cedo, né? Não Fazer o quê? tinha nada, eu que era aqui. Divertimento era O aqui. seu Davi falou que ia contar umas historinhas que o Tenente Cavalcante, o Macho Cavalcante, que ele falava, o senhor falou que daqui a pouco ele aqui fala dos versinhos. O Zé Chico, Sim, sim. eu tenho ali uns que para ler era bacana. Mas vou para assim. Deixa eu pegar. Bom, levando em consideração os talentos palmeirenses, a gente vai agora citar, como título, diz o Velho Testamento, algo do Chico Nunes. Diz o Velho Testamento: certa madrugada, em Palmeira dos Índios, dia começando a raiar, conversava na antiga Praça da Matriz, hoje Monsenhor Macedo, o prefeito paroquial. Isto é, Graciliano Ramos e Monsenhor Macedo. Eis que, repentinamente, avistam a pessoa de Chico Nunes. Vinha de mais uma farra na rua Pernambuco Novo, onde se situava o cabaré, a gandaia da cidade. O vigário fora o primeiro que o avistara e de imediato comentou: lá vem uma alma profana e perdida. O prefeito rebateu: mas, filha de Deus, que ele concedeu o belo dote de produzir rimas. Em razão dessa conversa, Chico foi chamado e logo instado a fazer uma glosa. Pediu então que lhe dessem o mote
Monsenhor Macedo, temendo pelo desenlace da rima perdida, apressou-se em fornecer o mote, vinculando biblicamente. O mote é o seguinte: diz o Velho Testamento, Chico só temperou a garganta e saiu com a rima adiante. Adão foi feito de barro, Eva de uma costela, e Adão, por cima dela, fez o primeiro pecado. E depois de ter gozado, tirou a rola de dentro, olhou para o firmamento, viu-se no mundo e estava nu. Deu-lhe uma cãibra no cu que atingiu o pensamento, diz o Velho Testamento. De novo, Chico Nunes, um poeta excêntrico de Palmeira dos Índios. Ele dizia: sou rico, sou potentado, sou um poeta do direito, sou um homem de respeito, sempre fui considerado como cantado, honrado, desde o norte até o sul. Até o barão de Traipu me daria confiança, vivo cheio de esperança, eu sou melhor do que tu. Chico Nunes respondeu à bucha humildemente: sou ladrão de mandioca, sou a lama de um barreiro, sou um tipo de cachaceiro, sou embuá, sou minhoca, sou como um sapo na toca, sou badalo de cururu, sou puleiro de urubu, sou chocalho sem badalo, sou um ladrão de cavalo, eu sou melhor do que tu. Ainda nessa mesma disputa ele vicejou: sou um tipo sem futuro, desse que não vale nada, sou igual a uma levada, com bagaço de monturo, sou um recanto de muro, onde só tem cururu, sou igual a um tatu, dentro do buraco fundo, sou a desgraça do mundo, eu sou melhor do que tu. Já perdi a cerimônia, ando cambaleando, ando até me chamando de fumador de maconha. Ajuntei-me com uma sem vergonha, levei ponta pra chuchu, fui corno em Caruaru, viado no maribondo, mesmo dando um redondo, eu sou melhor do que tu.